Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Subjúdice, o seu podcast jurídico. Hoje estou aqui mais uma vez com minha querida esposa Isabela Souza, minha sócia, minha parceira de negócio. Nós vamos tratar de um tema muito relevante aí para o seu escritório de advocacia. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estarmos novamente aqui com vocês. Hoje nós vamos falar então de técnicas para um bom atendimento ao cliente. Lembrando que esse atendimento é antes do fechamento do contrato. Isso. Antes da assinatura do contrato. Um bom atendimento para chegar a assinar esse contrato, então. Exatamente. Nós vamos tratar aqui do momento da venda, do momento do fechamento do contrato. Ali o caminho que a gente deve percorrer para poder conseguir efetivar aquele lead, aquele contato que chegou lá no WhatsApp, a gente fazer aquilo se transformar em um contrato. Efetivamente. Claro que lá na frente a gente vai tratar do pós-venda, vai tratar de como a gente recepciona esse cliente, como a gente trata com esse cliente depois que ele já é um cliente seu. Mas hoje essas 4 técnicas que nós elencamos aqui, ela diz respeito ao momento da contratação, é o pré-venda. Isso. Então vamos lá, direto ao ponto. O primeiro item que nós elencamos é a agilidade no retorno do primeiro contato. Então, quando a gente produz o conteúdo, produz o marketing jurídico, a gente faz ali um trabalho na nossa página do Instagram, a gente faz um trabalho na página do Facebook, quem utiliza o Facebook para captação, a gente faz um trabalho lá no TikTok, a gente pretende que os clientes sejam atraídos. E essa atração, obviamente, é através de uma informação. Então, eu dou uma informação para o cliente, ele se interessa com aquela informação, a gente vai interagir ali quando ele entra em contato conosco e esse contato vai virar um contrato. Mas onde muitos clientes deixam de fechar? Qual é o momento que muitos clientes se perdem, né? Acabam se perdendo na jornada? É quando existe uma falta de retorno. Aí eu digo assim, é uma agilidade nesse retorno. Então, o primeiro tópico é a agilidade no retorno do primeiro contato. Então, quando ele faz o primeiro contato, geralmente, pessoal, um cliente do mercado jurídico, do mundo jurídico, ele já carrega em si uma ansiedade natural. Porque nós vamos advogados lidam com temas muito sensíveis da vida de um ser humano. Eu vou lidar com um tema relacionado à área da família, eu vou lidar com um tema relacionado à liberdade da pessoa, ao patrimônio da pessoa, ao trabalho, que é o nosso caso, ao trabalho e um direito previdenciário. Então, assim, essas pessoas, elas são ansiosas. E no mundo digital, essa ansiedade dobrou, né? Dobrou. Digital, existem várias pesquisas aí, que o acesso à informação, às redes sociais, nós temos ali um turbilhão de informações, isso acaba gerando na gente, até em nós mesmos, uma ansiedade muito grande. Então, quando o cliente faz o primeiro contato, ele veio de uma campanha, ele veio de um lead, um anúncio, quando ele clica lá para conversar contigo no WhatsApp, ele quer uma resposta ágil. E é importante dizer que quando ele te chama, ele chamou outros também. Exatamente. A gente costuma dizer que um cliente que está com o celular na mão à busca de um advogado, o algoritmo lá da rede social já está mandando para ele várias pessoas, já está mandando para ele vários escritórios de advocacia que estariam ali relacionados ao tema que ele precisa. Sim. Então ele sai, ele não tem custo para isso, ele não paga para fazer o primeiro contato, ele sai chamando vários advogados. Uhum. E qual que é a nossa tendência quando eu chamo alguém no WhatsApp e uma pessoa me responde com 1 minuto, 2 minutos e outra me responde com 40 minutos? A tendência é eu seguir o diálogo com aquela pessoa que chamou primeiro. Com certeza. Então, a agilidade no atendimento, ela é de extrema relevância, porque às vezes você tem uma técnica até melhor. Você é um advogado, tem um escritório estruturado, tem ali uma condição de apresentar um serviço jurídico para aquele cliente, aquela demanda dele, você vai resolver ela de forma impecável, porque você é bom tecnicamente, mas ele vai escolher outro que nem é tão bom técnico. Por quê? Porque ele
atendeu aquele comando rápido. Então, quando me chamou lá no direct do Instagram ou me chamou no WhatsApp, eu respondi aquela dúvida, eu segui aquela conversa com ele de forma ágil no primeiro minuto ou no máximo no segundo minuto, que é o recomendável. Técnicas de vendas dizem que a gente precisa atender o primeiro contato no máximo com 2 minutos. Esse cliente, a possibilidade de ele entender que o seu escritório vai atendê-lo com mais maestria é muito maior do que aquele cliente que ficou aguardando 1 hora sem responder o primeiro contato. Então, a agilidade é o primeiro ponto que a gente trouxe aqui para conversar com você, se é um tema e é uma situação que certamente se você não está atendendo o seu escritório, não está atendendo os seus clientes de forma rápida, se você não está respondendo o primeiro contato ali no primeiro 1 ou 3 minutos, e se você começar a investir tempo para fazer isso, pode ter certeza que o seu setor comercial vai ter uma escala muito maior do que acontece hoje. Isso mesmo. Vamos lá. O segundo tópico que a gente trouxe aqui é o entendimento claro das necessidades do cliente. Aí a gente precisa ouvir. Muitas vezes, eu acabei de dizer que a gente vive um mundo de muita ansiedade. A nossa ansiedade em fechar o contrato é tão grande que a gente acaba esquecendo de ouvir o que o cliente precisa. Você já atende um pensando no outro que está chamando e aí não dá total atenção, né? E a gente fica mais preocupado em fechar o contrato do que atender a demanda do cliente. Então, às vezes, um cliente entra em contato com a gente, aqui do trabalhista, por exemplo, ele tem uma dúvida com relação a verbas rescisórias. Então, assim, o que eu quero fazer quando ele entra em contato comigo falando sobre uma dúvida de verbas rescisórias? Eu quero saber se ele recebeu a rescisão em dia e se a gente tem condições, se ele vai receber em dia, se a gente tem condições ali de pleitear uma multa por um eventual não pagamento ou porque está faltando alguma coisa naquela rescisão. Mas muitas vezes, naquela conversa, quando eu me disponho a ouvir o cliente, eu pergunto como era lá o que acontecia no seu dia a dia no trabalho. Aí ele me conta, por exemplo, que ele fazia horas extras e não recebia pelas horas extras. Ele me conta, por exemplo, que ele vivia em um ambiente de hostilidade, que ele muitas vezes tinha a sua moral ofendida pelo seu chefe. Ou, às vezes, ele me conta que trabalhava em um ambiente de insalubridade e não recebia o valor decorrente à insalubridade. Então, a ansiedade em passar aquele cliente ali, em resolver o que ele quer naquele momento, ela acaba me atrapalhando a ter um entendimento claro das necessidades dele. Agora, quando eu pergunto ao meu cliente, quando eu instigo ele a dizer, a falar, estou mais disposto a ouvir do que falar, a possibilidade a gente conseguir extrair ali mais direitos daquele cliente, entender que ele tem mais direitos, é melhor. Porque nem sempre é maior. Porque nem sempre ele entende. Ele não sabe nem às vezes o que ele precisa. Quem vai apresentar para ele a solução jurídica somos nós. Ele não entende o que ele precisa. Ele não sabe nem o que é uma rescisão direta. Muitas vezes ele entra em contato e diz o seguinte: olha, se eu pedir demissão, quais são os meus direitos? Aí eu procuro dizer o seguinte: primeira pergunta, por que você quer pedir demissão? Ah, eu não estou aguentando mais aquele lugar, o meu chefe fala palavrão comigo, ele me humilha, me obriga a fazer horas extras. Eu falei, opa, então peraí, então não existe, você não precisa pedir demissão. Você pode entrar com um processo de rescisão direta. Eu explico a diferença da demissão quando você faz o pedido da demissão, quando você entra com o processo de rescisão direta, e eu consigo ali entender e mostrar para o cliente que a necessidade dele ali é sair da empresa, mas não é pedindo demissão, é por meio de uma rescisão direta. Então, ter esse entendimento claro das necessidades do cliente, você só vai ter essa possibilidade se você estiver disposto a ouvi-lo, a conversar. E numa venda, o bom vendedor é aquele que sabe ouvir.
A tendência nossa é querer falar, é mostrar que o meu escritório é bom, que o meu escritório atende o país inteiro, que nós temos os melhores advogados, nós temos resultados. Essa é a tendência. Mas quando, na verdade, a gente precisa ir na contramão. Eu preciso, certamente, o que eu preciso fazer é ouvir o cliente para que eles exponham tudo que ele precisa, exponham tudo que eles precisam para a gente poder oferecer para ele o melhor serviço jurídico, mais adequado à realidade. Muitas vezes ele nem sabia que ele tinha aquele direito e eu acabei, de uma boa conversa, um bom diálogo, trazendo ele para poder fazer esse requerimento na justiça. Então, esse entendimento é o segundo tópico que a gente julga aqui ser muito importante para uma técnica de bom atendimento. E é interessante porque a gente consegue, inclusive, linkar o primeiro ponto, a primeira técnica da agilidade da resposta, com o entendimento claro, porque o que acontece? Muitas vezes, eu posso dizer, na sua grande maioria, os clientes eles não fecham o contrato no primeiro atendimento. Não, eles têm uma dúvida, você vai rapidamente responde, e aí passou um dia, ele tem outra dúvida, aí você prontamente responde a outra dúvida no dia seguinte, às vezes pode demorar uma semana para esse contrato ser fechado. O que ocorre? Muito advogado, às vezes, não tem essa comunicação regular com o cliente. Sim. Esse atendimento ágil de forma regular. E muitas vezes, até pelas demandas que vão chegando todos os dias, deixa esse cliente de lado. Às vezes, um cliente em potencial, um grande cliente ali, um contrato potencial de ser fechado, se perde por causa da falta da regularidade do atendimento, ou então da falta do entendimento da demanda do cliente, do que ele realmente quer saber. Então, é muito importante a gente pensar na regularidade e sempre entendendo o que o cliente precisa, porque, como eu disse, às vezes no primeiro dia, ele pergunta uma coisa, ele pensa ali na sua situação de imediato. Mas ele começa a refletir, vai observando o seu ambiente de trabalho, por exemplo, os clientes trabalhistas. No segundo dia, ele fala, opa, será que eu tenho direito a isso também? E ele vem com outra pergunta. Quando o advogado já não dá aquele retorno imediato, o cliente já vai ficando de lado, tende-se a se perder por causa dessa falta de regularidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso. A gente precisa entender que cada nicho na advocacia tem uma jornada de compra diferente. Vamos falar do trabalhista. O trabalhista, eu acho que é um dos nichos que tem a jornada de compra mais extensa, porque muitas vezes o empregado ele começa a fazer as perguntas 1 ou 2 meses antes de querer sair da empresa. Uhum. Então ele começa ali a perguntar, aí muitas vezes a gente vai orientar ele ali o que ele teria direito, aí ele não tem nem prova naquele sentido ali, ele sai, ele faz horas extras, por exemplo, mas é de boca, ele não tem prova que ele faz horas extras. Então, a partir do momento que a gente fala, olha, você precisa, para a gente ingressar com o processo judicial, a gente precisa provar que você está ficando até mais tarde. Aí ele procura buscar meios, então, olha, eu consigo provar por meio de um e-mail, eu consigo provar por meio de uma testemunha. E ele começa, então, a entender o que seria possível ele fazer ali naquele ambiente laboral para poder provar que ele realmente está vivendo aquela ato de legalidade na empresa. Então, a jornada de compra é mais longa. Agora, quando eu estou lidando, por exemplo, com direito criminal e um cliente acabou de receber uma intimação porque ele tem uma audiência daqui a 10 dias, a jornada de compra dele tende a ser mais curta. Sim. Não quer dizer que vai ser no mesmo dia que ele vai fechar, porque ele ainda continua com um cardápio enorme de advogados que ele vai entrar em contato. Uhum. E vai daquele que responde bem e rápido. Vai ser exatamente daquele que vai responder ali, dar aquela atenção, fazer a conexão, como a gente falou no último podcast, aquela conexão com o cliente. E a partir dessa construção do relacionamento, a jornada de compra dele, ela vai ser um pouquinho mais curta, porque ele tem uma defesa para ser feita. A mesma coisa acontece com o cliente trabalhista quando você faz a defesa para a empresa. Ele tem uma data de audiência. Ele vai acontecer um processo daqui a 15, 20 ou no mais tardar 30 dias. Então ele já sabe que ele tem que fechar esse contrato antes. Se vai ser com você ou se vai ser com outro.
Entende? Então, jornadas de compra distintas. Agora, se você está em nicho como direito previdenciário, direito do trabalho, às vezes direito de família, às vezes a pessoa está pensando em divorciar. Quantas vezes a gente, quando fazia família aqui, a pessoa entrava em contato com a gente 2 anos antes de divorciar. Ia tirando dúvida, conversando, a gente orientava. Passou 2 anos, ela entrava e fazia, fechava o contrato com a gente. Por quê? Porque a gente deu atenção 2 anos ali com aquele cara. A jornada de compra dele foi de 2 anos. Exatamente. Ao ponto que a jornada de compra de um criminal, às vezes, é 3 dias, 4 dias. No trabalhista varia bastante, e no previdenciário também, que são os nossos nichos aqui. Então, a gente tem que entender, gente, essa conexão, como a Isabela bem disse, ficar ali à disposição do cliente para poder responder dúvidas todas as vezes que ele precisar. Ele tem que ter o número do WhatsApp, que ele pode ligar, chamar 10 vezes vai responder dúvidas. Aí a gente vem lá, a advocacia arcaica que diz, não, eu cobro. Não sou nada contra quem cobra para poder fazer uma consulta. Se você chegou num nível que você consegue marcar uma reunião com o cliente e cobrar uma consulta, ótimo, maravilha. Dependendo do seu nicho, você está certíssimo. Mas nós, por exemplo, preferimos distribuir informações, distribuir respostas, conversar, conectar, que essas informações e essas respostas certamente vão se transformar em contratos, e esses contratos vão se transformar em honorários. A gente sabe muito bem disso, que a gente vai plantar ali, mesmo porque se eu transbordo na vida de alguém, esse retorno vai ser garantido. Então, esse entendimento claro das necessidades do que o cliente precisa, ele é o nosso segundo tópico aqui elencado para uma boa técnica de vendas. Só voltando essa questão da cobrança que você disse, e nada contra também, mas isso ocorre muito em clientes por indicação, por exemplo, né? No mundo digital é quase impossível. Pode acontecer? Pode. Você, advogado, pode cobrar aí, claro. Cada um trabalha da forma... Dependendo do nicho que ele está, que melhor acha. Mas a cobrança pela primeira consulta, quando tem aquela primeira consulta, geralmente é num cliente que vem pelo off, que vem por uma indicação, e não no digital, porque no digital, como a gente já disse, ele coloca ali no site de buscas, vem vários advogados. Então, é mais complicado. Não impossível, mas é mais complicado. Ainda mais se eu estou falando de direito do trabalho, direito previdenciário. Exatamente. São pessoas previdenciárias, são pessoas hipossuficientes na maioria das vezes. Exatamente. E o direito do trabalho, a gama de oferta de advogados aí é enorme, e geralmente a gente trabalha pelo êxito mesmo. Então, dificilmente a gente conseguiria cobrar uma consulta. Ok. Um próximo tópico, então, para um bom atendimento seria uma comunicação clara e transparente. O que ocorre? Nós temos que sempre pensar na praticidade. O cliente, ele não é formado em direito. Ele não é um advogado. Então, a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente fala com o nosso cliente, da forma que ele vai nos entender. A gente tem que ter muito cuidado com os termos técnicos próprios da advocacia, com aqueles juridiquês, né? Os termos que os advogados conseguem entender, mas um cliente leigo, um cliente, ele não tem um entendimento claro do que você está falando. Seja o mais transparente possível, seja o mais, como eu digo, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, sabe? Não use termos técnicos falando com seu cliente. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Uma vez que eu fui no cardiologista, você estava comigo, ele começou a falar vários termos técnicos. Por fim, eu não sou cardiologista, eu não sou médica, eu sou advogada. Por fim, eu falei, não entendi nada, né? Por quê? Ele estava usando termos técnicos. A gente tem que ter cuidado como a gente conversa com o nosso cliente. Claro que se sair na conversa ali um termo técnico, você explica. Fala, olha, isso é isso. Então, explique para o seu cliente. Muitas vezes ele não sabe. Existem, sim, clientes que têm um entendimento, que são mais... que pesquisam do processo, que pesquisam. Ok, ele vai entender um pouco mais. Mas existem clientes muito leigos e a gente precisa saber com que tipo nós estamos conversando, qual linguagem, então, nós vamos usar para cada tipo de cliente. O nosso conselho aqui, seja o mais claro possível. Principalmente
na hora do fechamento do contrato. O cliente ele quer saber sobre os direitos que ele tem ou que não tem. Ele não quer saber ali de termos técnicos próprios da advocacia. Então, seja o mais claro possível. E isso independente do nicho, tá? Às vezes você atende aí pessoas que têm um grau de instrução menor e você tende a imaginar que empresários, muitas vezes eles não sabem os termos, porque eles estão focados na técnica deles. Eles sabem lá da engenharia, eles sabem da informática, sabe da tecnologia, eles sabem utilizar todos os termos. Aí você entra para uma reunião, fala que vai interpor um agravo de instrumento, um agravo regimental, ele não sabe o que é isso. Então seja claro, fala, nós vamos protocolar um recurso contra essa decisão. Se você falar que vai protocolar um recurso contra aquela decisão, ele vai entender o que você vai fazer. Fala, não estamos satisfeitos com o que foi proferido aqui em decisão interlocutória. Você vai ter que explicar para ele que é uma decisão interlocutória, que é aquela que não põe fim ao processo. Então, eu não estou satisfeito com essa decisão aqui que o juiz deu, mesmo que não colocou fim ao processo, e aí nós temos a possibilidade de interpor um recurso, mesmo dessa decisão aqui, que negou uma liminar, por exemplo. Então, quando você explica assim de forma clara, ele não precisa, você não pode deixar o seu cliente sair de uma reunião com dúvidas. Exatamente. De ir lá e pesquisar no Google o que é um agravo de instrumento. Ele não pode fazer isso. Ele está na sua frente, você tem que explicar tudo. Então, se você faz de forma clara, essa comunicação clara, você cria uma conexão e você tira um abismo entre você e o cliente. Independente do nicho que você estiver atuando. Independente do nicho, de pessoas mais simples como pessoas milionárias. Você precisa ser claro e evitar juridiquês. Muito cuidado. E o último tópico, mas não menos importante, é a personalização no atendimento. O que seria isso? É o cliente se sentir único naquele atendimento. É você chamar ele pelo nome dele. É você brincar. Nós até gravamos no podcast passado falando sobre a camisa de time. Quando Sim. você vê uma foto, tem uma camisa de time, você brinca, você traz aquela realidade, brinca às vezes falando de um time, falando do outro. Por quê? O cliente, ele sente o quê? Que você está olhando para ele, que você sabe quem é. Quando você chama pelo nome, ele se sente importante. Olha, ele me chamou pelo nome e tal. Isso é muito importante, o cliente se sentir único. Ele se sente abraçado por você. Claro que hoje nós temos as inteligências artificiais, nós temos recursos digitais que agilizam o atendimento, que nos possibilitam um bom atendimento, claro, e são importantes, mas a gente tem que ter cuidado ao utilizar. O excesso pode robotizar demais, não é? E aquele cliente ele vai sentir o quê? Eu estou conversando com uma máquina, ao invés de uma pessoa. Eu, particularmente, não gosto de conversar com máquinas. Eu gosto de sentir que tem pessoas do outro lado. E o nosso cliente também é da mesma forma. Né? Principalmente um cliente que ele quer saber se ele tem direito, se ele não tem. Um cliente, como você também disse, o criminal, que é para ontem, né? Ele precisa de uma solução ali, ver o que fazer. Ele quer conversar com uma pessoa. Ele quer entender que tem uma pessoa ali sabendo o que ele está dizendo, entendendo de fato a necessidade dele, entendendo o que ele está precisando. Quando tem as gravações, aí tem os recursos, mensagens prontas, áudios, né, gravados, prontos, aquelas caixinhas que vem, clique 1 para isso, clique 2 para aquilo, enfim. São ótimos, ajudam muito, mas o excesso pode ser um dificultador para você finalizar o contrato. O cliente, muitas das vezes, pode abandonar a conversa e não prosseguir, porque ele sente que não tem uma pessoa, que tem um robô conversando. Então, cuidado com a utilização em excesso dessas ferramentas digitais. E a gente não está falando para abrir mão da padronização. Não, de forma alguma. Claro que alguns processos precisam ser padronizados, mas o que você não pode deixar é que o cliente acredite que ele é um número, ele é uma pasta. Eu falo muito sobre isso. Quando nós vamos falar de técnica de marketing, a gente usa muito o termo lead. E é um termo maravilhoso e eu sei o que é um lead.
Um lead, eu sei quanto custa um lead, eu sei o trabalho que a gente tem que fazer para um lead chegar. Mas um lead só é lead lá para o marketing. Isso. Ele só é lead para o marketing. Porque para nós são pessoas. Para o meu operacional, quando chega um caso, aquele lead que para o marketing lá é um número, eu tenho muitas vezes um caso de acidente de trabalho, uma pessoa que perdeu um membro do corpo. Então ela não é mais um lead. É uma pessoa que tem dor. É uma pessoa que tem dor e eu estou aqui para resolver a dor daquela pessoa. Então o cliente não pode ficar sempre naquela mente que ele é só um lead, ele é só um número, ele é só uma estatística, ele é uma pasta, ele é uma tarefa. Cliente jamais será uma tarefa. Cliente, é pessoa. É um ser humano que entrou em contato conosco e apresentou um problema. E nós, quando contratamos qualquer tipo de serviço, eu cito várias vezes esse exemplo, quando eu contrato um tipo de serviço, eu quero que a pessoa me entenda a minha necessidade. Se eu contrato um marceneiro, por exemplo, fazer uma prateleira aqui no escritório, eu quero que ele venha, ele olhe, ele traga a trena, ele faça a medida, ele me respeite como cliente, ele me escuta a minha necessidade e não apenas um lead. Ele vem cá e ele tem padronizado e ele me manda lá um monte de mensagem prontas no WhatsApp, eu vou preenchendo aquilo ali e ele me dá um orçamento. Às vezes dá certo, gente? Pode dar certo, é algum tipo de negócio, mas para advocacia não dá. Uhum. Você não consegue finalizar. Eu desconheço alguém, pode ser que exista, que consiga, do início ao fim, fechar um contrato, igual a gente compra, por exemplo, lá na Magazine Luiza. Eu faço uma compra na Magazine Luiza, eu quero comprar um computador, eu compro ela toda. No iFood, que é No tudo iFood. ali, não tem um... Eu pessoa. compro eu faço toda a minha jornada de compra ali, tudo conversando com inteligência artificial e chega o produto da melhor maneira. Mas a advocacia é serviço. Uhum. A advocacia, você pode ter o primeiro, igual nós temos aqui, no primeiro momento, a gente tem uma mensagem padrão quando o cliente entra em contato, De boas-vindas. de boas-vindas e tal, pede o nome dele, pede se ele tiver interesse de gravar um áudio com sua demanda. Dali para frente, acabou, não tem mais nada de forma padronizada. Dali para frente é personalíssimo. Dali para frente eu converso com ele, eu chamo ele e vou entender. Oi, sou José. Oi, Dona Maria. Vamos continuar aqui. Se eu gravou um áudio, vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, o nosso departamento comercial segue ali de uma forma bem humanizada e sendo aquela pessoa única. E pode acontecer, e acontece, na verdade, muitas vezes o quê? Às vezes o cliente, ele não tem o direito. Ele não tem, mas ele se sentiu tão acolhido, ele se sentiu tão importante, ele se sentiu que a atenção foi para ele, que ele faz? Ele indica. Então, ele não fechou com você, não porque ele não gostou do seu atendimento. Ele não fechou com você porque, de fato, você explicou para ele, olha, infelizmente, você não tem direito, enfim. Mas ele gostou tanto do seu atendimento que ele traz outra pessoa para você e falou, não, tem um advogado que ele é muito bom. Ele me atendeu, ele respondeu as minhas dúvidas, tudo que eu perguntei ele me explicou direitinho, então fecha com ele. E muitas vezes são clientes no digital que não te conhecem, não foi no seu escritório físico. Exatamente. Não foi no seu escritório. Você tá, por exemplo, estamos em Belo Horizonte, o cliente no Acre, e nos indica. Por quê? Por causa do bom atendimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado a forma como a gente lida. Não pensa assim, não, deixa pra lá, esse cliente não tem direito, não vou dar tanta atenção. Não pense isso. Por quê? Por causa do seu bom atendimento, ele traz outros para você. Então, todos os clientes são importantes, todos os clientes precisam de uma atenção, precisam se sentir acolhidos. Você precisa demonstrar a sua empatia para todos, independente se ele tem ou se ele não tem direito. Então, são técnicas que nós precisamos nos atentar para, assim, conseguir chegar ao fechamento do contrato. Então, vamos lá, recapitulando aqui na conclusão. Nós elencamos 4. Claro que existe muito mais, mas nós elencamos 4 que a gente julga nesse momento aqui ser essenciais. Primeiro, agilidade no retorno no primeiro contato, entendimento claro das necessidades dos clientes, comunicação clara e transparente,
e personalização do atendimento. Se você tem um escritório de advocacia, implementem, tome as devidas cautelas para que esses 4 itens estejam presentes lá no seu atendimento. E praticando, você vai perceber como fará a diferença, inclusive no aumento de números de contratos fechados no mês. Exatamente. Não se esqueça, o cliente ele precisa se sentir amparado, acolhido, único, entender o que você está falando. O cliente precisa ter as respostas dadas, né, a ele. Então, você, advogado, entenda essas 4 técnicas e aplique no seu escritório. Por hoje é só, pessoal. Se você entendeu que esse conteúdo é relevante para você, se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para poder deixar seu comentário aqui ao final desse vídeo, nos seguir nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com pessoas que você entende que terá interesse também. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada e até mais.